um regime com assessoria de imprensa, inclusive, que reagiu, né? Aliás, a Globo reagiu. Eles estavam achando graça, né? A Globo também estava achando graça. Eu achei que o clima era de festa e de tranquilidade no Supremo, no regime, no governo Lula, na Faria Lima. Parece que todo mundo estava tão certo da impunidade. Agora está todo mundo, why so serious? Né? Por que tão sérios? Brinca um pouco mais agora, pessoal. Leva a sério, não. Bem-vindos agora ao custo Moraes. A tarifa Moraes e o custo Moraes. Vejam, coloca aí para mim o William Bonner, assessor-mor do regime. Bota aí para mim, só um pouquinho de William Bonner. O americano Donald Trump deu início hoje a uma fase sombria nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele tornou pública uma carta dirigida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que anuncia a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre produtos brasileiros. E por motivos ideológicos, como as ações no STF sobre Jair Bolsonaro e sobre as chamadas Big Techs. Atenção. Início de uma fase sombria nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Começou ontem. Rapaz, você sabe que eu não vi o Jornal Nacional. É interessante isso, do ponto de vista de jornalismo, né? Porque o jornalismo, ele tem que dizer à sociedade o que está acontecendo. Ele tem que contar para a sociedade o que é relevante. Até hoje, até ontem, nunca o Jornal Nacional tinha repercutido nada que tinha acontecido até agora. Não falou de uma audiência que eu participei no Congresso, não falou de uma carta do Chris Smith, não falou de nada. Até ontem, esse assunto brotou no jornalismo, padrão Globo de jornalismo. Brotou ontem. A imprensa inteira falava sobre o assunto do mundo, até o New York Times. E brotou ontem no jornalismo de qualidade. E por isso talvez tenha começado ontem para o William Bonner, esse sim, um pseudo-jornalista, porque finge que é um jornalista objetivo, mas é um jornalista de opinião, então é pseudo. Consegui pegar. Cara, tem um mosquito nesse negócio desde ontem, já passei rádio. Cara. O cara é Highlander. Mas não. Pro William Bonner não começou quando o pseudo-juiz, pro pseudo-jornalista William Bonner, não começou quando o pseudo-juiz Alexandre de Moraes colocou um cidadão americano em um inquérito ilegal e sigiloso para ele ter se recusado a cumprir a ordem de censura, não. Não começou ali. Também não deve ter começado quando o Alexandre determinou por razões políticas que uma plataforma de tecnologia americana devia ser suspensa no Brasil. Também não começou para o Jornal Nacional quando ele saqueou uma empresa americana que não tinha nada a ver com a história do X só para pressionar o Elon Musk a pagar as dívidas milionárias que ele tinha inventado. Para o William Bonner, nada disso é o início de uma fase sombria nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Imagina, o Rumble está banido do Brasil, mas isso não é sombrio, isso é normal. E há de quem vá contra isso, porque quem vá contra isso é ideológico. Eu, aliás, quero saber, se for para ser coerente, vem aqui para mim. Alexandre, você não é macho? Você não é macho? Você não diz que eu sou covarde de fazer as coisas aqui dos Estados Unidos? Pseudo-juiz, você não é macho? Então agora, já que você está investigando Eduardo Bolsonaro e a mim por obstrução de justiça, vai lá, seja macho. Coloca o Donald Trump no inquérito. Aliás, se quiser ser coerente, tem que colocar o Donald Trump no inquérito, decretar a sua prisão preventiva e pedir à Interpol que o coloque na difusão vermelha. Ora, a lei não pode valer para um e não valer para outro, não é, Alexandre? Você não é macho? Não é aplicação? O Brasil não é o país da lei? As instituições não estão funcionando? O Supremo Tribunal Federal não é cheio de autonomia? Deixa eu perguntar um negócio, Alexandre, rapidinho aqui, só entre nós de novo. Olha aqui para a lente da verdade do Clodovil. Por que você não ordenou até agora a suspensão do Truth Social? Eu tô vendo o Alan dos Santos falando no Truth Social normalmente. Tá fazendo live. Por que até agora você não determinou o bloqueio do Truth Social no Brasil? Não, na verdade, por que até agora você não mandou nenhuma ordem pro Truth Social? Por que até agora... Eu tô lá no Truth Social, tá todo mundo lá. Inclusive, recomendo a vocês, ainda tem um QR Code aqui do Truth Social. Baixem o Truth Social, pô. É legal pra cá aqui, ó. Tem aqui, ó. Baixa você, Alexandre, você vai ver, é legal pra caramba. A gente tá falando várias coisas lá, antidemocráticas, essas coisas todas. Capricha, pô. Mete bronca. Não é machão? Talvez não seja tão machão assim, né? Talvez ele seja aquele covarde que ataca os mais fracos. Ou quem ele acha que é mais fraco. Então eu concordo com a premissa que a gente está passando por um período terrível, sombrio,
Mas os fatos mostram é que esse período foi iniciado pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e mantido em parceria, de maneira absolutamente acessória, com o pseudo-sóbrio Lula, apoiado pelo pseudo-jornalismo da Rede Globo. E esses caras estão tão alienados, tão distantes da realidade, que parece que eles, de fato, não esperavam que algo pudesse ser feito pelo Trump. O Paulo Figueiredo está aqui há meses avisando que isso aconteceria, desde antes do Trump vencer. Assim como eu estou avisando que mais acontecerá caso nada mude. Mas a porra desse mosquito, cara, tem que sancionar esse mosquito. Mas eles preferiram não ficar em estado de negação. Não é à toa que a gente tem a seguinte manchete do G1. Olha que loucura, o cara é presidente do Brasil e está tão desinformado. Lula não esperava a carta de Trump e o governo prepara reação nas redes. Bolsonaro quer taxar o Brasil. Segundo apurou o Gerson Camarote, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi pego de surpresa na carta enviada por Trump. Segundo os relatos de auxiliares próximos que participaram das conversas no Palácio do Planalto, a avaliação interna é que o tom da mensagem do republicano foi mais duro do que o esperado, com ataques diretos ao Supremo Tribunal Federal e ao governo. Lula não esperava, isso é delicioso. Lula não esperava, momento mamilos entumecidos do programa, Lula não esperava que o tom da mensagem do Trump fosse tão duro e que ele citasse as violações de direitos humanos perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo governo do Brasil. Ah, meu Deus. Cara, falta de aviso não foi. Falta de aviso não foi. Eu falo que a era da diplomacia é meia boca. Eu protesto. Vamos chamar o Charles da Ferro para consulta. Acabou isso, cara. Vocês estão... Eu juro pra vocês. O próximo presidente, seja ele quem for, o Itamaraty, você pode mandar todo embora. Todo. Refaz. Diplomacia feita como era até o século XX, acabou. A diplomacia agora é assim. O presidente vai lá, promete que vai fazer e faz. Não vai ter vida fácil para esses tiranos que violam direitos humanos e censuram o povo, não. A porra do mosquito, não. Cara, é inacreditável. O Trump fez o movimento dele. Avisou que ia fazer, 72 horas depois executou, e vem os próximos. E agora está a vez do Lula movimentar a peça dele do tabuleiro. Óbvio que, eu sempre digo, a gente pode contar que o Lula fará cagada. E o que aconteceu? Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump, apresentada em uma rede social na tarde dessa quarta-feira, é importante ressaltar: o Brasil é um país soberano, o processo judicial contra que eles planejaram o golpe de Estado é competência da justiça brasileira. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdo de golpismo, blá, 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 blá. No Brasil, a liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, as empresas têm que se submeter a isso. É falsa a informação de que o Brasil tem déficit. Nesse sentido, qualquer medida de... Aí ele vem, nesse sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. A soberania e o respeito, a defesa intransigente do povo, blá, 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 blá. Eu já falei sobre o Brasil não ser um país soberano. O Brasil é um país... O Lula só é presidente, segundo Mike Pence, graças ao Joe Biden, que financiou, que apoiou todas as operações para levarem o Lula ao poder. Segundo o próprio Barroso, os Estados Unidos interferiram de forma decisiva nas eleições do Brasil que levaram o Lula ao poder. O termo é do Barroso. Busquem isso nos programas anteriores. O meu foco aqui é outro. O Lula diz que vai adotar uma reciprocidade contra a tarifa Moraes. Segundo noticiou a Veja, ao citar a Associação Brasileira de Exportações, a tarifa Moraes de 50% vai inviabilizar a venda de produtos manufaturados brasileiros para os Estados Unidos. Segundo o presidente da associação, todos os setores exportadores serão atingidos, em especial dos manufaturados. Já temos o custo Brasil, e sobre isso será aplicado 50%, a tarifa Moraes. Isso inviabiliza qualquer operação. Essa será uma das maiores taxações adotadas por Trump. Ou seja, da maneira como está, a tarifa Moraes já inviabiliza as exportações brasileiras aos Estados Unidos. E aí a gente entra na afirmação do Lula, que na palavra dele, qualquer medida de elevação será respondida à lei de reciprocidade, respondida à luz da lei de reciprocidade. Então, se os Estados Unidos adotaram a tarifa Moraes 50%, a ideia do Lula é responder à altura e aumentar as tarifas sobre os Estados Unidos em 50%. Mas tem um problema, porque o Trump disse que se o Lula aumentar as tarifas em 50%, então o valor da tarifa Moraes passará a ser tarifa Moraes Lula e será mais 50%. Então, se o Lula sobe as tarifas americanas em 50%, o Trump sobe a tarifa Moraes em 50%, e aí teremos 100% de tarifas.
E se com 50% presidente da Associação Brasileira de Exportações que as operações se tornam inviáveis, imagina com 100%. A verdade é a seguinte, o Alexandre e o Lula têm todos os recursos para resolver essa situação. Como eu disse na nossa carta, o caminho para que a tarifa Moraes seja levantada, presidente da Associação Brasileira das Exportações do cacete, é muito simples. Pautar a anistia ampla, geral e restrita, permitindo que o Congresso Nacional conserte a cagada feita pelo Supremo Tribunal Federal com o apoio do Poder Executivo. 2, aprovar um projeto de lei com liberdade na internet, desfazendo a outra cagada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Marco Civil na internet. E 3, e dá para esperar um pouquinho responsabilizar o Alexandre pelas ilegalidades, pelos crimes de abuso que cumpriu no exercício da função de ministro do Supremo Tribunal Federal. É simples. A anistia devolve a paz política ao Brasil. A lei da internet vai permitir que se restabeleça a liberdade de expressão. E a responsabilização é o accountability para impedir que novos façam a mesma coisa. Isso é mais que isso. Eu repito. Alexandre e Lula, Supremo Tribunal Federal e Governo Federal, os senhores têm absolutamente todos os recursos necessários para resolver essa situação sem quebrar o Brasil. Todos os impactos econômicos advindos das sanções são de responsabilidade única e exclusiva dos senhores, já que os senhores podem resolver essa questão a qualquer momento. Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro não têm nenhuma capacidade de resolver esse problema. Os senhores têm. Basta deixar o Congresso trabalhar. Mas parece que não estão muito afins de resolver o problema. Em primeiro lugar, esse negócio de reciprocidade é um grande caô. Só para explicar aqui para vocês. O Brasil aplica entre 60% e 100% de tarifa aos produtos americanos. Até o dia 1º de agosto, até a implementação da tarifa Moraes, os Estados Unidos implementam, em média, 3%, 3,5% de tarifas nos produtos americanos. O que significa isso? Que, mesmo com a tarifa Moraes, os Estados Unidos ainda vão tarifar os produtos americanos menos do que os americanos tarifam os brasileiros. Se o Lula for aplicar reciprocidade, ele vai ter que baixar os impostos no Brasil. Então, essa bobagem que a imprensa fica falando, não, porque o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. Sim, o déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos é pela incapacidade de produção do Brasil, não pelas tarifas.